Olá, aqui com vocês, Charlie Normandel, para apresentar mais um baralho. O deck escolhido para hoje é um dos decks mais interessantes que nós temos à nossa disposição para conhecer, para nos aproximar, para compreender melhor o Petit Lenormand. Ele se chama Estudante Lenormand, é uma versão ampliada do primeiro que foi feito, também desenvolvido pela Carla Souza. Vocês podem encontrá-lo no site Falando Lenormandês. Todo ele se utiliza dessa ferramenta do lettering para apresentar as palavras-chave de todas as cartas. Então é um baralho para estudo. Ele vem dentro dessa caixinha, vem com um livreto de estudos também, né, que apresenta o significado resumido das cartas. E aqui também as cartas não estão organizadas da 1 até a 36, mas sim pelos naipes, né? Elas estão agrupadas pelos naipes. Então você vai ter no livretinho primeiro naipe de copas, todas as cartas daquele naipe, depois de ouros e assim sucessivamente, até o de paus. Nós vamos ao baralho, né? Então aqui a carta de abertura, falando lenormandês com Carla Souza, a mulher e o homem. Ficou muito legal essa representação do homem e a mulher. Aqui o verso da carta, né? Petit Lenormand. A primeira carta do baralho, então todas elas vão trazer o número da carta, o naipe da carta, o emblema da carta, né? E esse emblema sempre vai trazer as palavras-chave que caracterizam aquela carta. Então nós temos aqui o cavaleiro, movimento, entregas, velocidade, descoberta, estrangeiro, inteligência, charme e por aí vai. E aqui embaixo nós vamos sempre ter uma característica a mais, da mesma forma, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo, lembrando que no método de distância nós geralmente lemos as cartas influenciando umas às outras da direita para a esquerda. Então a carta da direita sempre vai descrever a da esquerda, né? Aqui nós teríamos essa, né? Então esta carta descreveria, caracterizaria, influenciaria esta carta aqui, né? Então aqui nós temos como o cavaleiro descreve a carta que aparece na tirada à sua esquerda, descreve como rápido, entregue, aventureiro, espirituoso. Então isso aqui é uma ferramenta fantástica para estudar. Não importa se você está começando agora no Lenormand, você já tem uma caminhada longa dentro do Lenormand, eu sugiro, né, a aquisição deste baralho e, de tempos em tempos, retomar ele e utilizá-lo como carta de estudo diário, né? Hoje vou estudar o cavaleiro, ou pegar uma carta aleatoriamente ao acaso, e ela traz então muitos elementos para observação e para estudo. E aqui também, ó, sempre no fundo, ela vai trazer a caracterização do naipe. Então, se nós queremos estudar as cartas pelos naipes, é fácil de nós visualizarmos elas e organizarmos elas pelos naipes. E na mesa real também, nós visualizamos rapidamente a distribuição dos naipes na mesa. Então essa foi a primeira carta. A segunda carta, os trevos. Então lembrem sempre, o número da carta, o emblema, o naipe.
e sempre o fundo, então, representando aquele naipe. As palavras-chave, alegria, passageiro pequeno, os trevos, né? Então, aqui, os trevos sendo interpretados no sentido positivo. Então, o trevo sempre vai ser sim. Só será obstáculo, como lembrado aqui, se junto de as nuvens. Então, ele representará um não. Ó, descreve como fugaz, alegre, pequena, é a pequena sorte. Né? A carta número 3, o navio. Né? Então, o número, o emblema, o naipe, a carta de espadas. Tá? Então, a carta relacionada ao comércio, à viagem, aos negócios. E aqui também lembrete, ó, perto é viagem, bons negócios, longe é solidão. Pode ser várias coisas, que é um vocabulário inicial, né? Pode ser saudade também, quando está longe. Né? Aqui a carta à casa, gostei muito como ela foi representada, a carta número 4, o emblema, o naipe. O fundo também representando o naipe. Gostei muito aqui desse lettering, a estrutura. Né? A carta vem falar das estruturas, não só materiais, mas espirituais, emocionais, psicológicos. É uma carta que fala não só da nossa casa física, mas fala também da nossa casa interior, fala do nosso mundo íntimo. Aqui também alguns lembretes, né? Abaixo e bem no centro é um alerta. No caso de uma tirada mais ampla, uma mesa real, por exemplo, acima é sempre bom. Também é uma carta positiva, sim. Ela vai trazer indicação da polaridade das cartas. A carta número 5, a árvore, né? mais uma carta de copas, né? Referência ao físico, ao crescimento, à saúde. A carta mais negativa do baralho, as nuvens, carta número 6, Rei de Paus. Primeira carta que aparece na sequência numérica de 1 a 36 do naipe de paus. O naipe de paus representado aqui num tom mais acinzentado. Foi uma boa escolha porque dá essa dimensão das cartas do naipe de paus, numa influência da cartomancia alemânica, apresentando, reunindo sob a família de paus as cartas que falam dos desafios da existência. Então, aqui também é interessante o lado claro, o lado escuro, que tem que ser observado na disposição das cartas. Não. Bem lembrado que pode ser um homem, eu espero jamais ser representado pela carta das nuvens, porque quando representa uma pessoa, geralmente representa uma pessoa difícil de se lidar. Né? Espero não ser uma pessoa assim. A carta número 7, a carta da cobra, a carta que representa a rainha de paus, né? Fala então das ameaças, dos perigos, uma carta negativa também. A carta número 8, do caixão ou ataúde, do naipe de ouros, uma carta negativa, fala do não. Ela descreve como morto, triste, falido, doente, débil, pode ser um talento escondido. Isso é fascinante no baralho Lenormand, que toda a carta, inclusive as negativas, também tem um lado positivo. Né? Então nós precisamos explorar essa ambiguidade que há nas cartas e essa dualidade também. Né? Ela sempre tem um significado além do aparente. Então, o caixão nem sempre é ruim. A carta número 9, assim como a carta número 6, as nuvens, é a mais negativa, a carta número 9, as flores ou o buquê, é a mais positiva. É do naipe de espadas. Carta positiva, sim. Fala dos dons da vida, das bênçãos da existência, da felicidade, tudo aquilo que é bom. Também faz referência à nossa espiritualidade. Aqui a temida foice, carta número 10.
emblema naipe. Lembrando que essa carta não fala só dos cortes, né? Aqui é interessante que ela nos ajuda a ter essa compreensão. O lado da lâmina aponta para o corte, então a carta que vier à esquerda dela vai representar algo que está sendo cortado. Mas aquilo que vem do lado do cabo da foice, que aqui, portanto, está à direita, representa uma colheita, né? No caso aqui poderia ser o efeito do corte, né? O resultado do corte, aquilo que a gente está colhendo na nossa vida. Então, uma carta muito interessante, tem uma gama muito grande de significação e de utilização dessa carta. Ela pode estar associada também ao karma, a lei de causa e efeito, a semeadura e colheita. A carta número 11, a carta do chicote, a carta número 11 do chicote, o valete de paus, uma carta negativa, faz referência então, né, na minha interpretação, sempre aos conflitos. Ela sempre vai indicar as zonas conflituosas da vida, né, que mostra o debate, discussão, briga, aquilo que é recorrente, repetido. É uma carta também que fala de ciclos, geralmente um ciclo vicioso, quando aparece o chicote. Carta número 12, os pássaros, naipe de ouros. Então, uma carta que fala sobre as comunicações rotineiras, né? Aqui principalmente referência à comunicação por telefone, WhatsApp, as redes sociais, por aí vai. Ela é apresentada como aborrecimento, é um sentido original da carta às aves. Eu particularmente tenho, como gosto muito de aves, eu tenho dificuldade de interpretar as aves nesse sentido. Então, como numa tirada sempre vale a interpretação do oraculista, na minha tirada, quase nunca ela vai ter esse contexto. Vai depender das cartas que estão em volta. Eu gosto muito de interpretar as aves no sentido de liberdade e também de elevação, né? Porque as aves voam, né? Elas abandonam o chão para em busca das nuvens, das alturas. Então ela pode ter esse sentido, como está posto aqui, e é o sentido tradicional de pequenos obstáculos, contrariedades, aborrecimento, mas ela também pode ter esse sentido de transcendência, de elevação. Carta número 13, a carta dos inícios. Assim como a carta do caixão é a carta dos fins, das terminações, a carta da criança é a carta dos inícios, dos começos. Uma carta muito leve, ó, que fala do que está iniciando, do novo, mas também daquilo que remete à infância, né, do que é divertido, do que é prazeroso. Nós adultos muitas vezes perdemos a nossa dimensão pueril, né? Nós perdemos a conexão com a nossa criança interior. Então, quando essa carta aparece, ela também deve ser interpretada nesse sentido psicológico, de não levar as coisas tão a sério, de procurar, né, aquele lado gostoso, prazeroso, feliz da vida que as crianças encontram. Um brinquedo bem simples, né, aquilo entrete, diverte, traz felicidade. Então nós temos, é uma carta que pode fazer referência a isso em nossa vida. A carta número 14 é a raposa. A Carla, no seu baralho Esmeralda Lenormand, também faz essa associação com a máscara, isso é muito interessante, porque a raposa sempre representa também aquilo que parece, mas não é. Então precisa ser observado, precisa ser bem analisado. Uma carta negativa vai dizer não,
falsidade. Essa associação aqui interessante, ó, todas as cartas têm dois lados, o lado positivo e o lado negativo. A raposa também está associada à inteligência, ao marketing. Carta número 15, o urso. Aqui eu gostei dessa associação, né? O que ela significa quando está perto: força, mãe, alimento, proteção, superproteção, e o que quando ela está longe, ó, cobiça, ciúmes. Uma carta negativa também, representando não. Carta número 15, o urso. Carta número 16, as estrelas. Fazem referência, então, ao sucesso, à direção. Ela é uma carta que apresenta uma gama de significados muito grandes. Eu sempre gosto de analisá-la como uma referência à presença espiritual em nossa vida. A carta número 17, a cegonha, né, faz referência, então, aos movimentos, às mudanças. É importante observar a direção da carta. A carta número 18 representa, então, o cachorro, que vai fazer referência, então, à lealdade, às amizades, às boas relações que nós temos na nossa vida. É uma carta muito positiva. Na área em que ela aparece na mesa real, ela sempre vai dar conta de como é a nossa vida social nesse sentido das conexões positivas, principalmente as amizades. A carta número 19, a torre, que fala então, entre outras coisas, né, daquilo que é de longa duração. Longevidade, lendo aqui algumas palavras-chave: disciplina, a ideia da parede, da separação, do isolamento, pode representar o pai, referência à solidão, às instituições. Então, tudo depende do contexto. Ó, perto é doença, longe é vitalidade, pode ser o pai, o avô. Uma carta muito interessante. Eu gosto de interpretá-la também no sentido da interioridade, da introspecção. Carta número 20, o jardim. Uma carta muito bonita, fala dos encontros da vida, fala de uma forma mais ampla das nossas relações sociais, é diferente da carta do cachorro, que faz referência específica à presença ou ausência dos amigos. A carta do jardim vai falar das relações sociais mais amplas. Uma carta também muito bonita e positiva. Geralmente faz referência ao sim. A carta 21 é a carta da montanha. É uma carta que faz referência aos desafios que nós temos em nosso caminho. Eu gosto muito desse sentido aqui, de bloqueio, principalmente no sentido psicológico, os nossos bloqueios emocionais, o que internamente está nos bloqueando, está impedindo que a gente se realize, que a gente seja mais feliz, que a gente se relacione melhor com as outras pessoas, que a gente enfoque o que a vida tem de bom. Então, como foi representada a carta aqui está fantástico, também a montanha perto, representando atraso, inimigo, bloqueio, rival, fronteira, gelo, uma coisa que é fria, né? E a montanha longe podendo representar um amigo, um grande amigo, uma ajuda. Então tudo depende do contexto no Lenormand, principalmente na mesa real, em que nós temos todas as cartas abertas. A carta número 22 apresenta então os caminhos. Eu gostei muito dessa forma que os caminhos foram representados através das cartas com indicações. Então, a carta dos caminhos, ela vem falar das nossas opções, das nossas escolhas, mas com esse destaque ao nosso livre-arbítrio. Nós somos senhores do nosso destino, nós temos poder de escolha. Então, a decisão, encruzilhada, alternativa, escolha, estrada, crise, né? Faz referência, então,
aos caminhos, às escolhas, mas também à nossa jornada existencial. Carta número 23, os ratos. Né? Essa é uma das cartas mais negativas do baralho, fala daquilo que está nos prejudicando, né? Daquilo que está sendo corroído na nossa vida. Então, muita atenção em uma leitura quando aparece essa carta. Lembrando também que pode ser, dependendo do contexto das cartas que a influenciam e a descrevem, pode ser também uma influência espiritual negativa. A carta 24, uma das cartas mais bonitas do baralho, o coração, que vem falar do amor, dos sentimentos. Uma carta extremamente positiva, sim. Carta 25, o anel, que vem falar do ciclo, dos diversos ciclos da nossa vida, dos finais, mas também dos recomeços, daquilo que é cíclico e principalmente dos compromissos. Lembrando que o Petit Lenormand pode ser extremamente literal, então o anel também pode fazer referência a um anel ou uma outra joia. Isso que é fantástico no Petit Lenormand, a gama de interpretações que ele traz para cada carta é quase infinita. Carta número 26, o livro. O livro é uma carta fantástica também. Ele representa tudo que está aqui sinalizado, mas eu particularmente sempre a considero como a nossa busca por conhecimento, não só por conhecimento técnico especializado de uma área que nos interessa, mas também do conhecimento espiritual. É uma carta que eu gosto muito. E aqui também é referência à direção apontada pelo emblema, né, a lombada, indicando, né, o que não é conhecido, o que não foi revelado, o segredo que não vai ser contado, que vem do lado que o livro está aberto, o que é conhecido, ou o que vai ser conhecido, o que vai ser revelado, o segredo que vai ser contado. Carta 27 é a carta em si, a carta que fala da comunicação, as mensagens da vida. Observem que dependendo de onde ela cai, ela pode fazer referência a um pensamento também, a uma conversa. Uma carta muito interessante. Ela sempre vai fazer referência a uma comunicação, uma mensagem ali no contexto da leitura. E a posição mostra então de onde essa mensagem vem, o conteúdo dessa mensagem, o que está sob o seu domínio, as consequências dessa mensagem. Tudo isso então depende da forma como ela vai ser interpretada. A carta 28, como eu disse antes, adorei essa representação do homem. E observem que ela não representa só o homem em si, né? Ela representa então os aspectos ligados ao homem, tradicionalmente ligados ao homem, a razão, o masculino, né? O yang. Eu gosto muito de interpretar a carta do homem como indicado pelo naipe que ele representa. Isso aqui é muito interessante de fazer essa observação. O homem é representado pelo naipe dos corações, né, de copas, que é um naipe ligado ao feminino também. Então, aqui faz uma jogada com a polaridade. Né? E aqui nós podemos trazer a interpretação da psicologia analítica, da psicologia junguiana, que fala que todo homem, né, tem dentro de si uma representação feminina, que Jung chamou de ânima, no caso do homem. Vai ser o ânimos, a representação masculina, no caso da mulher. E a palavra ânima está diretamente relacionada à palavra alma. A alma vem dessa palavra latina, ânima. E lembrando que a condição homem e mulher
são polaridades da alma, né? A alma em si não tem sexo no sentido como nós vulgarmente interpretamos, né? Mas ela se manifesta de acordo com essas polaridades, transicionando do feminino para o masculino. Então, o homem não quer dizer só homem, pode também fazer referência à ânima. E vice-versa, né? O que eu falei do homem também vale para a mulher. Então, mulher, imaginação, feminino. Então, a mulher é um naipe de espadas, mais relacionado ao masculino. Então, aqui também essa questão da polaridade, né? A mulher e o homem, né? A mulher e o seu ânimos, representação masculina dentro da sua psique. Essa também é uma das cartas mais bonitas do baralho, que vem falar da paz, da harmonia, das virtudes, também do divino, né, que é a carta número 30, os lírios. É interessante que ela faz essa observação, ela descreve, né, todas as cartas que vêm aqui à sua direita são descritas como correto, virtuoso. E quando junto com as flores ou a criança e acima na mesa real, ou numa tirada com mais cartas, ela vai representar a providência divina, a interferência superior do céu, do alto, da espiritualidade maior em nossas vidas. Então, uma carta muito interessante. A carta número 31 é uma das cartas mais positivas e belas do baralho, o Sol. Quer dizer tantas coisas, sucesso, luz, né, positividade, ganhos, alegria, felicidade. É uma carta muito bonita. Carta 32, a Lua, geralmente associada ao trabalho, ao sucesso, ao reconhecimento. Mas é importante lembrar também, aqui a Carla colocou, a gente não pode esquecer essa dimensão mística da Lua, aqui relacionando a psique, principalmente ao inconsciente e também aos ciclos da vida, em particular aos ciclos femininos, né? A Lua está diretamente relacionada à mulher e aos ciclos femininos, né? O ciclo da Lua, os 28 dias, guarda uma relação com o ciclo feminino, né? O ciclo menstrual da mulher, que tem mais ou menos a mesma duração. A carta 33, a chave, vem falar do que está fechado e do que está aberto. Isso é lembrado aqui, ó. À esquerda da chave fecha. O que está à direita da carta é aberto. Então, tudo que vem antes da carta numa tirada, ela vai fechar, ou também confirmar. E o mesmo se dá em relação ao que está à direita. Observe aqui ela abrindo, aqui é o buraco da fechadura, ela está abrindo, está confirmando o que vem à sua direita. Está sendo aberto. A carta 34, ficou muito bonita essa representação, é os peixes. Os peixes vão falar, como está posto aqui, da abundância, da fertilidade, da prosperidade, uma carta extremamente positiva. A carta número 35 é a âncora, em falar da estabilidade, em falar da segurança, do que é estável, mas também podendo ser representado no sentido de peso. É algo que está parado, que está preso em nossa vida. A carta número 36, carta número 36, a cruz, falando então das dificuldades, da dor, do sofrimento, que a cruz geralmente está relacionada a isso, mas não esquecer também da fé, da religião que é necessária para a gente enfrentar os desafios da vida. A primeira carta do naipe de paus, 6 de paus, né? E que traz então essa mensagem de dificuldade, mas também de busca espiritual, da presença do invisível em nossa vida. E aqui uma sugestão para fazermos a nossa própria carta. Como eu já disse, é um dos baralhos mais brilhantes que foram feitos, que foram inventados.
e é ideal para os nossos estudos. Repetindo mais uma vez, não importa se você está começando agora no Petit Lenormand, se você já está nessa caminhada há muitos anos, é uma forma fácil, clara, objetiva de nós alargarmos o nosso vocabulário Lenormand e compreendermos aspectos das cartas que muitas vezes não compreendemos. Vale a pena conhecer e utilizar no seu dia a dia o deck Estudante Lenormand, da Carla Souza. Espero que vocês tenham gostado. Aqui, Charlie Normandel, trazendo mais a divulgação de um deck para vocês. Um abraço, até mais.